Estou aqui com o pastor Márcio Vivan. Seja bem-vindo, pastor. Nós temos a alegria de receber. O pastor é o nosso líder ministerial da família, da Associação Sul Paranaense. E hoje ele nos trará a palavra. E nós queremos aproveitar esse momento também para falar mais uma vez com Deus, pedir a Ele mais uma vez a direção. Nós nos colocaremos aqui ajoelhados, você puder também, você que está em casa, mais uma vez, vamos falar com Deus e pedir novamente a presença do nosso Pai. Senhor, somos gratos porque o Senhor tem um cuidado muito especial por nós. Neste momento nós estamos aqui, colocamos dificuldades, problemas, lutas, mas também situações de agradecimento, de vitórias. E tudo isso, Pai, te pedimos que o Senhor venha, através do Santo Espírito, receber, atender, colocar a Tua mão. E também te pedimos, Pai, que assim nos dê a Tua paz, a certeza de que o Senhor está aqui nesse lugar. E que por mais que o problema seja difícil, que a circunstância seja, às vezes até trágica, mas nós temos o poder à nossa disposição, que é o que está em Ti. E saber que o Senhor ao nosso lado não temos que temer mais nada. Assim, ó Pai, também abençoe os dízimos e as ofertas que foram aqui trazidos. Que venha a ser de uma forma a abençoar pessoas e engrandecer o Teu nome. E de maneira especial agora, dirija-nos a palavra mais uma vez, através do pastor Márcio, e que ele, ó Pai, venha ser uma bênção a comunicar aquilo que é importante para nós. Usa-nos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja que está presente e também os que estão presentes na internet, nos canais aqui da Igreja Central de Curitiba. É muito bom nós estarmos juntos, reunidos, para mais um culto de adoração ao nome de nosso Deus. Ele merece toda a honra, todo o nosso louvor, e é por isso que nós estamos juntos aqui, para buscarmos o poder que só Ele pode nos dar, só Ele pode nos sustentar com este poder. E nós queremos, nesta noite, vermos aqui, diante dos nossos olhos, que o principal livro que nós precisamos de levantar dentro do nosso lar é a palavra de Deus, é a Santa Bíblia, é o livro sagrado. Esse livro ele deve ser estudado, ele deve ser lido. Ele não deve ser tido somente em nossos lares para ocupar as estantes de cada casa e servir de enfeite, mas ele deve ser lido e estudado. A verdade é que a palavra de Deus é que vai nos sustentar nos últimos dias. E é nela que nós encontramos uma fonte, e como nós propomos aí para a igreja, nós iremos falar sobre nossa maior necessidade. E nós escolhemos aqui pelo menos 2 versos, aqui dois textos diferentes da Bíblia, onde fala de experiências diferentes, mas da mesma família, e quanto a uma grande necessidade que a gente tem. E o primeiro texto, nós já convidamos vocês que estão aqui e os que estão presentes nos seus lares também abrirem as suas Bíblias
para acompanhar a leitura. Salmo capítulo 51. Salmos capítulo 51. Eu não vou ler todo o capítulo, mas nós vamos ler aqui os primeiros versos, para que a gente possa conseguir buscar aqui um contexto da necessidade que nós enfrentamos como cristãos, tá bom? Então acompanhe aí. O versículo 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Agora vá junto comigo no versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E o verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Quem que escreveu esse salmo? Davi. Não é muito difícil, porque ele foi o maior dos escritores do livro de Salmos. E aqui nós vemos que ele apresenta a nossa maior necessidade. Está exposta aí. E ele faz isso de maneira tão precisa, quando ele conversa com quem? Com Deus. Quando ele fala com Deus. Aqui nesta oração, a gente não vê Davi tendo pressa, mas a gente vê um ser humano fazendo o reconhecimento que ele deve fazer. E ele tinha toda a certeza diante de quem ou com quem que ele estava falando nesse momento. Por isso a gente viu ali, nós lemos ali os primeiros versos, para você entender que ele não teve nenhum receio e nenhuma vergonha de fazer esse reconhecimento diante do seu Pai, do seu único Pai que compreende tudo, o grande Deus. Interessante que muitas vezes esse legado ele passa de pai para filho. Nem sempre, porque nós vimos na Bíblia, aí a gente tem lido, e com certeza você já leu, as histórias dos reis, tanto de Israel quanto de Judá, e você percebe que ali tem reis que fizeram o que era bom, e aí vem o filho e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Mas aqui, digamos que nós tivemos um filho de Davi, que ele seguiu o que o pai fez na oração. Então eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7 e o versículo 14. Eu vou ler ali os versículos antes, ali o 13,
Então pode acompanhar a leitura, desde o verso 13, diz assim: se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí Deus diz para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Amém, gente? Que bênção. Então Deus chega e faz uma aliança com quem? Com Salomão. E a gente vê Salomão orando, neste capítulo, neste livro aqui de 2 Crônicas principalmente, é um livro onde Salomão ora muito. E ele segue, não digo à risca, mas ele segue exatamente o que o seu pai fez. Ele abre o seu coração a Deus, como se Deus fosse o seu único pai. E aí então, nesses versos que nós acabamos de ler, a gente percebe que nós temos uma grande necessidade. E eu gostaria de ler aqui uma citação para você, do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. A escritora norte-americana chamada Ellen White, ela escreve assim, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. O título da mensagem é Nossa Maior Necessidade. Você está ouvindo agora aqui, e aí diz no seguinte, na continuidade dessa citação: buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celestial está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. E agora veja a última frase aqui: só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Nossa maior necessidade é orar, meus queridos. É orar. Você vai dizer, puxa, mas vir aqui, ou eu vir aqui para ouvir isso eu já estou cansado de saber e ouvir. Você que está me ouvindo aí na internet também talvez você esteja pensando isso. A verdade é que falar e saber que a gente tem que fazer é uma coisa bem diferente de fazer, de falar com Deus. E aqui apresenta para a gente que essa é a necessidade que nós temos. Orar mais. E interessante que tanto na Bíblia, os versos que lemos, quanto aqui na citação do Espírito de Profecia, o que diz?
que nós devemos nos humilhar, confessar algumas coisas importantes aqui, porque sem isso aqui, gente, não existe reavivamento, não existe vida espiritual renovada. Nós precisamos de seguir esses passos, como diz aqui, mediante confissão. O que Davi fez? Ele simplesmente se jogou, se arrebentou, digamos assim, diante de quem? De Deus. Abriu a alma, abriu o coração, abriu a mente e falou. Você acha que Deus não sabia o que tinha na mente e no coração de Davi? Mas ele tinha essa necessidade, como nós acabamos de ler. Porque muitas vezes nós precisamos de fazer esse reconhecimento na nossa vida. Muitas não, todos os dias. Porque o ser humano, ele é muito fácil de esquecer-se. Nós gostamos de ser independentes e precisamos de cada dia que passa nos tornarmos mais dependentes de quem? De Deus, de Cristo Jesus, do Espírito Santo na nossa vida. É isso que Davi mostra para a gente nessa oração. É isso que Deus falou para o nosso amigo e o filho de Davi, Salomão. Ele falou: se o meu povo que clamar a mim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se este meu povo se humilhar, se este meu povo confessar, se este meu povo buscar a minha face, se este meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir e eu vou abrir as portas do céu. Então, queridos, aqui nós temos a necessidade, a maior necessidade nossa, oração. E aí nós então trouxemos algumas frases aqui para vocês sobre oração, para você que está nos ouvindo também. Primeiro, a oração é a fraqueza humana unida à onipotência divina. Isso é orar. Quando você está em oração, aquela fraqueza humana se une à onipotência divina. E aí as coisas acontecem. Primeiro com você. Você é transformado. Antes mesmo de você pedir a transformação de alguém, você é transformado. Porque às vezes a gente ora tanto e pede transformação de um monte de gente. Pede transformação do vizinho, da esposa, dos filhos. E esquece às vezes da transformação nossa. E quando a gente ora, a gente reconhece a nossa pequeneza, a nossa fraqueza. E essa fraqueza se une à onipotência divina. A igreja de Deus nunca se torna tão forte como quando ela está de joelhos. Outra frase. Então, o momento onde você precisa, nós precisamos de mais momentos assim com Deus é lá, no nosso aposento. Não é assim que diz a Bíblia? Entra no teu aposento, fecha a porta atrás de ti, fale com teu Deus, fale com teu Pai em secreto e Ele vai te ouvir, Ele vai te recompensar. Você não precisa de ir ajoelhar no banco da praça, mas fale com Deus, seja um homem, seja uma mulher, um jovem, um adulto, um adolescente, uma criança de oração. Dependa totalmente de Deus. Olha esta frase: quando a igreja ora na terra, Deus intervém miraculosamente desde o céu. Amém? Que bênção, né? Ore com fé.
Ore confiando, e você vai receber. Ore confiando. Ore para que Deus faça a vontade dEle valer na tua vida. Mais uma frase: orar santifica a vida, restaura e tira a nossa mornidão espiritual. A oração, ela acorda a gente da lentidão e da mornidão espiritual. Ela acelera a gente, ela levanta a gente, ela anima a gente. Isso é orar. Ela coloca oxigênio dentro de nós, o oxigênio espiritual. É a oração que te segura em pé, meu querido irmão, minha querida irmã. É a oração. Trouxe mais uma frase que diz assim: a Bíblia é uma carta desde o coração de Deus para o nosso coração. Já a oração é uma resposta de nosso amor diretamente ao coração de Deus. Então, estude, leia a palavra, mas não deixe de orar. Não deixe de orar. As ações de Deus são vistas na terra quando alguém ergue uma oração sincera, pura e profunda ao céu. Que bênção, né? Pessoas que oram. Nós temos aí ministério de oração, mas a verdade é que eu preciso de orar, não esperar os outros orar. Nós precisamos de acordar para isso e ter uma vida de oração. E a vida é uma vida de oração, é um estilo de vida, deve fazer parte do estilo de vida nosso, orar. O cristão não é aquele que passa 1 hora apenas com Deus no dia. Ele passa quanto tempo com Deus? Todos os momentos. É só nós olharmos para a vida de Enoque. Como que é? O que Enoque fazia? Ele passava todo o tempo andando com Deus. Às vezes a gente quer escolher momentos do dia para passar com Deus, gente. Como assim? Então todos os momentos é momentos de nós estarmos andando com Deus. Aonde você estiver, você pode pensar em Deus, falar com Ele, sabe? Você está no ônibus, você pode falar com Deus. Você está no teu carro, você pode falar com Deus. Você não precisa fechar os olhos para falar com Deus no volante do carro. Fale com Ele. Abra o seu coração. Então nós precisamos de tornar assim a nossa vida uma vida de oração, em todos os momentos. Aqui ainda tem uma frase que nós colocamos: aquele que ora de verdade terá uma resposta direta do céu. Não precisa de respostas de homens, mas você terá uma resposta direta de Deus. E aí tem aquelas frases, só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Não existe como ter reavivamento se não orarmos. E a gente tem exemplos bíblicos disso, como a gente encontra no livro de Atos, né? Na epístola aí, os Atos, né? Atos dos Apóstolos aí, fala claramente que os discípulos apóstolos, eles oraram, e não foram 1 hora orando, foram dias que eles passaram orando, e eles então obtiveram o quê? O derramamento do Espírito Santo, nada mais que a presença do Espírito entre eles, e a gente via isso neles quando eles se uniram para pregar o Evangelho. E quando a gente lê ali no livro de Atos, nós vamos ver que o reavivamento ele veio em resposta à oração, e ele não veio só para benefício deles,
E geralmente quando o reavivamento vem na nossa vida, a gente não fica calado, a gente fala, a gente passa a clamar, a proclamar ao mundo o amor de Deus, o amor de Cristo pela humanidade. E é isso que aconteceu na vida deles. Mas por quê? Porque eles tiveram que aprender a viver em comunidade. E nós também precisamos aprender a viver em comunidade. Às vezes, você ora em casa, e isso é o correto, mas você vai além e busca talvez o quê? Uma reunião de um pequeno grupo, de uma unidade da escola sabatina, para que você possa buscar também naquele grupo maiorzinho ali, maior, a presença do quê? Do Espírito Santo na vida de cada um. Então a gente muitas vezes precisa de aprender a viver, em comunidade. Eles perseveravam na doutrina, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E enquanto isso, no verso 47 do Atos 2, diz que Deus ia acrescentando a eles, junto a eles, aqueles que iam sendo salvos. Queridos, a gente só vai ter vitória. Muitas vezes a gente acha que obtém vitórias estudando, lendo outros materiais, livros. Olha aqui uma citação que eu quero deixar com você. Obreiros Evangélicos, página 259, diz assim: as maiores vitórias obtidas em favor da causa de Deus não são o resultado de elaborados argumentos, amplos recursos, vasta influência ou abundância de meios. Elas são alcançadas na câmara de audiência com Deus, quando, com sincera e angustiosa fé, os homens se apegam ao forte braço do poder. Amém? Aonde? Na câmara de audiência com Deus. É aí que a gente consegue a vitória. É uma vida de oração. Como podemos desejar ser transformados por Deus, reavivados e ungidos por seu Santo Espírito, se nós não temos entrado na câmara de audiência do Senhor? Pense nisto. Nós precisamos de ter este encontro particular. Portanto, queridos, se a nossa necessidade urgente e maior necessidade é orar e ter um reavivamento e uma reforma, então nós precisamos de orar. Não tem como reavivar a sua vida espiritual se não for a oração. A oração, ela inicia o reavivamento. A oração, ela sustenta o reavivamento na vida da pessoa. É isso que a oração faz. Ela nutre o reavivamento e também o acompanha. Sabe de onde nós tiramos isso? O livro, O Reavivamento Prometido, página 10. Então busque a Deus em oração. Através da oração, nós damos abertura a Deus para agir na nossa vida, na minha vida. Não é pensar na vida do semelhante, mas na minha vida. Precisamos urgentemente ter uma vida de oração. E a pergunta que vos faço nessa noite é: quanto tempo você tem gasto em oração? Quanto tempo? Às vezes a gente fala: nossa, eu passei 1 hora com Deus em oração. Quanto tempo a gente tem gastado em oração?
o gasto em oração. Na verdade, a correria da vida, e muitas vezes a correria da semana, os inúmeros afazeres e compromissos, é fácil a gente se perder aí no tempo e isso atrapalhar até mesmo que a nossa comunhão com Deus. Porque às vezes a gente vai lá orar e conversamos com Deus, falamos com Ele e dizemos tudo para Ele. Mas sabe, logo que a gente termina de orar, a gente já tira o foco de Deus, a nossa mente de Deus. E às vezes a gente até levanta e sai, correndo. E aí a gente não ouve a resposta de Deus para nós. Então nós precisamos de parar mais, de orar mais para ouvir Deus falando a gente. A gente fala para Deus o que a gente quer que Ele faça na nossa vida, mas a gente não para e não dá tempo nem para ouvir Deus falando: olha, filho, vai lá que eu estou com você e eu vou fazer isso por você. Então nós precisamos de estar mais tempo a sós com Deus, dedicar mais tempo à oração, porque é a única maneira que nós temos de reavivar a nossa vida. E nós temos um grande exemplo nisso, o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero deixar aqui uma citação para você, onde diz assim que Jesus mesmo, enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. Nosso Salvador identificou-se com nossas necessidades e fraquezas, tornando-se um suplicante, um solicitador junto de seu Pai, para buscar dele novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas, pois como nós em tudo ele foi tentado, mas sem pecado como era, sua natureza recuava do mal. Suportou lutas e agonias de alma num mundo de pecado. Sua humanidade tornou-lhe a oração uma necessidade e privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia necessidade de orar, quanto mais devemos nós, débeis e pecaminosos, mortais que somos, sentir a necessidade de fervente e constante oração. Caminho a Cristo, páginas 93 e 94. Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Gente, se o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele compreendeu a necessidade urgente de orar, quem sou eu para não orar? Quem somos nós para não orar? Eu estou querendo ser mais que Jesus? Como assim? É Deus que está falando para mim e para você nesta noite. Nós precisamos de nos acordar para uma vida de oração. Quando você deseja um reavivamento na tua vida, ele só acontece acompanhado de oração. Ele só acontece acompanhado de oração. E eu gostaria de partir aqui para um encerramento e dizer a você uma citação bem curtinha do Caminho a Cristo, que diz assim, é impossível a alma prosperar enquanto é negligenciada a oração. Você ouviu bem? Caminho a Cristo, página 98. É
impossível a alma prosperar enquanto é negligenciada a oração. Nós temos uma arma que chama-se oração, que é poderosa para a gente acabar com os aguilhões, vencer o mal e vencer o amigo, o inimigo das nossas almas. A gente só vence Satanás na base da oração. Não existe outro meio, é Bíblia e oração. Bíblia e oração. Como nós vamos pregar a um mundo que está totalmente dividido se nós não oramos, se a gente não se une em oração? Portanto, queridos, eu gostaria de que você neste momento ouvisse a voz de Deus falando ao teu coração. Às vezes você está esperando um reavivamento da igreja toda para aí então clamar o reavivamento individual. E é o contrário. Nós precisamos clamar a Deus para reavivar a nossa vida espiritual diariamente. Vivermos reavivados. Infelizmente, muitos não aceitarão e serão sacudidos para fora. O reavivamento, gente, ele deve ser buscado através da oração individual e também a oração aqui na igreja. Uma das maneiras de buscá-lo é como eu falei no início para vocês, é através de um pequeno grupo de oração, de uma dupla de oração, porque essa dupla vai se fortalecer e ela vai se levantar reavivada para a ação, para fazer o trabalho de Jesus. E eu já estou sabendo que a igreja aqui, a partir de amanhã, vocês estarão nos 10 dias de oração, aqui na igreja. Lógico que você vai estar em casa orando, mas você vem aqui também, para junto buscar o quê? A presença do Espírito Santo. Então não deixe de fazer isso. E o meu convite para você nessa noite é: seja um homem, seja uma mulher de oração. Às vezes a gente encontra uma dificuldade que nem dá para dizer que é uma dificuldade. E queremos indicar isso como não tendo jeito para a gente orar. E Deus está chamando a gente nesta noite para a gente orar mais. Esse é o teu desejo? De ser uma mulher, um homem de oração? É esse o desejo de vocês? Nós vamos ouvir um hino agora, cantado por mãe e filha, né? E que ao você ouvir essa música, este hino, esta letra, possa falar ao teu coração e você possa tomar essa decisão de ser um homem, uma mulher de oração. A decisão de reavivar a sua vida, amém?
Estou tentando descrever o que vai no coração, sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer, conversar sem me importar com o porquê. Basta crer e estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a Ti. Teu silêncio, a Tua voz são as pausas musicais da canção que ecoa dentro de mim. O meu grito transbordou no sorriso, a gratidão, tempestade que me ensina a ouvir. Basta crer e estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a Ti. Venha a nós o vosso reino, seja feito o Teu querer, nessa terra e também no céu. Que eu vença ao ser tentado, nos livrai de todo mal. Teu é o reino para sempre. Amém. Basta crer e estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a Ti. Quero estar ligado a Ti. Amém. Amém. Oremos. Senhor, é bom falar contigo e ter certeza que o Senhor ouve a gente. Aqui nós estamos diante do Teu altar. Acabamos aí de ouvir, acompanhar a letra desta música, onde nos colocou mais perto de Ti. E ver nesta noite que nós temos uma grande necessidade, a nossa maior necessidade, que é orar, orar e orar. Por isso, ó Deus, aqui abrimos a nossa mente, o nosso coração,
e suplicamos a Ti que o Senhor nos ajude e nos ensine a orar mais. Que nós possamos ser homens e mulheres que passemos grandes momentos diante de Ti, que nós possamos ser amigos Teus. Nós temos certeza que o Senhor é o nosso melhor amigo, mas às vezes a gente esquece disso. Por isso nos ajude a não esquecermos e a abrirmos o nosso coração a Ti todos os dias, Senhor. Em Tuas mãos entregamos todos que estão orando comigo aqui e também aonde tem gente neste momento participando deste culto nos seus lares, talvez na direção de um carro, no trabalho, que o Senhor alcance a cada filhinho, cada filhinha sua, Senhor. Nos ajude a termos intimidade contigo. Reavive a nossa vida espiritual, ó Deus. E que possamos, ó Pai, receber a presença diária do Espírito Santo para falarmos do amor de Jesus aonde quer que estejamos. Em Tuas mãos nos entregamos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.